Algumas pessoas aqui conhecem a Rodoplast na região sul aqui. Falando um pouco mais sobre projeto específico. Então, eu estou há 13 anos como coordenador de TI da empresa. Recentemente, a gente começou a operar como gerente de inteligência de mercado e buscando essas questões de novas tecnologias e tudo mais em diversos setores, né? Essa questão da logística, então, Rodoplast, o que Rodoplast tem a ver com logística externa e tudo mais, que nem o Fabiano estava comentando sobre caminhões, sobre Brasil e tal, né? Então, a Rodoplast, nós tínhamos um grande problema, que eu acho que deve ser de números, né? É uma empresa que trabalha com o processo de transformação de plástico. Então, a gente tem praticamente todos os processos dentro da empresa, tá? Nós temos injeção, termoformagem, extrusão, sopro. Uma empresa, ela está situada em Vacaria, então aqui na entrada do Rio Grande do Sul. Por volta de 26 anos já existe o grupo todo, também uma empresa familiar, enfim. E a gente atende diversos segmentos, então, automotivo, principalmente setor de caminhões, peças para caminhões, setor agrícola, náutico, pecuário, alguma questão de jardinagem, construção civil, entre outros. Então, o que acontece? Com essa indústria, nós temos N problemas logísticos, né? Por exemplo, o processo de sopro, né? Um processo de sopro, hoje, a gente transporta basicamente ar, porque você molda o produto todo, ele está conformado, porém, a maior parte dele é ar, porque é feito um contenedor, né? Nós temos ali tanques, tem reservatórios, então você acaba transportando ar. Isso daí se torna um problema na revenda, pensando na questão de transporte dele, né? Como a gente atende o Brasil todo, então a gente tem uma questão complicadora aí, que é poder levar esse produto para várias regiões e ele continuar sendo competitivo, né? Então, o principal motivo nosso em relação ao projeto era justamente a questão de custos de frete, né? Era focado no custo do frete. Uma das respostas que nós precisaríamos era: é mais importante, a gente consegue manter só nossa frota própria sem ter um externo? Sim ou não? A gente vai fazer um modelo híbrido, vamos participar, parte transportadora, parte transporte próprio, vamos passar 100% de transporte terceiros, enfim. Então, com isso, a gente foi atrás de uma solução para melhorar a informação disso, para poder ter essa informação, né? E como a empresa começou com o segmento plástico, o transporte era feito pela empresa de uma forma bem menor, óbvio, né? A empresa cresceu, a logística da empresa também teve que crescer na mesma proporção, e a questão de custos, ela era absorvida num todo, né? Então, não tinha essa assertividade de custo exato do caminhão e comparativos com a NTT, com transportadoras externas, com o quanto o transportador poderia nos cobrar, enfim. Então, a gente foi em busca do pessoal, então, da Produtar, que nós já tínhamos feito um processo interno com eles na área de produção. Então, a gente partiu para isso. Nosso maior problema que nós tínhamos, informação sobre o frete. Uma frota, então, atualmente com 8 carretas, entre elas bitrem, carretas normais e tal, e nós fazendo o transporte para inúmeros clientes no Brasil todo, né? Então, o que aconteceu? Nós, com esse problema das dimensões dos produtos, nós não tínhamos nem como fazer o cálculo de quantos metros cúbicos vai nos dar isso para a gente orçar com uma tabela de fretes. Porque vocês imaginem assim, o Diego, vamos orçar um transporte para o Diego vai ser o peso absoluto, eu vou ter lá a dimensão do produto, enfim, 100% assertivo, né? E no nosso caso, não, porque as peças, elas são totalmente disformes, né? Então, entre elas, eu tenho peças que elas são embaladas individuais, eu tenho algumas que elas se encaixam entre outras. Eu não tenho como predispor o volume que vai dar de material para orçar esse transporte, né? Então, o que a gente fez? A gente fez todo um levantamento de custos interno, junto com a Produtare, que nós desconhecíamos a melhor forma de calcular isso, enfim, de levantar esses dados, né?
Porque até então a gente tem aquela coisa em mente que o transporte é aquilo que a gente enxerga, né? É o combustível que eu consumi, o desgaste de pneu, eu tenho aqueles custos com salários, pernoites, despesas que eu acabo enxergando. Só que aí, no meio desse cálculo todo, tinha um lag ali que ele era totalmente desconhecido ali, né? Então a gente acabou focando bastante na questão da informação, a gente acabou descobrindo inúmeros custos que haviam, né? Sem perceber que acabava sendo absorvido pela indústria, né? Como não é o nosso foco o transporte, esse desconhecimento do segmento acabou refletindo como custo da produção, né? Então, com base nisso, a gente começou a levantar informações e tudo mais. Projeto por volta de 6 meses, acredito, desde o início, nós tivemos a virada com pandemia e tudo mais. Depois de tudo isso, a gente conseguiu chegar no quê? Num simulador de fretes. Então, agora a gente consegue fazer o quê? A gente consegue pegar a nossa rota que a gente fazia, a gente colocar as informações que nós temos dessa rota e ele buscar tudo com base no nosso histórico, no nossos gastos mensais, atuais, enfim, e nos jogar o custo real do nosso frete e fazer o comparativo disso com o transporte ANTT, comparando um transporte externo, enfim, né? Então, com base nisso, a gente conseguiu definir inúmeras fretes terceirizados, sendo muito mais vantajoso quanto o frete interno, né? E antes, da forma que a gente enxergava, era o contrário, porque o nosso frete era muito mais em conta, né? Porém, considerando só os gastos visíveis, né? Então, a gente pegar todos os gastos indiretos, esse valor de frete ele era muito além para diversas regiões do que um frete com um terceiro, né? Então, acho que esse foi o principal ponto que a gente conseguiu levantar para a empresa, que, assim, em algumas situações a gente precisa do transporte próprio, por N motivos, por causa do deslocamento, por causa da agilidade, por causa da segurança da entrega. Quando uma entrega é feita diretamente numa montadora, né, tenho todo o cuidado com o transporte, enfim, e eu tenho fretes que ele demora muito. Um frete para o Nordeste hoje, por volta de 12 a 15 dias, um caminhão na estrada, né? Então, a gente, como não somos transportadoras, a volta disso acabava sendo boa parte dela com caminhão vazio e tudo mais, né? Então, com isso, a gente acabou mudando totalmente a forma de controlar, né, a logística. Então, enxergando São Paulo como centro de distribuição, a gente podendo chegar em algumas regiões com o nosso caminhão, a partir dali um redespacho com terceiro, contratos, enfim. Porém, a gente não consegue esquecer os nossos caminhões, né? A gente tem que ter eles sempre por N motivos, né? Só agora com a diferença que a gente consegue ter assertividade no custo disso. Isso realmente vai valer ou não vai valer a pena, né? Com base nisso, o que a gente fez? Bom, a gente já sabe que o nosso frete ele custa mais caro do que um frete terceiro em N situações. Com isso, eu digo, agora a gente vai entrar para a segunda etapa, enfim, que a gente foi do projeto, que era a de controle dos caminhões, né? O que a gente tem que fazer? Ser mais competitivo nisso. Vamos reduzir os custos disso. Então, vamos lá, vamos entender como é que é o nosso perfil, né, de condução dos caminhões, dos motoristas, enfim, né? Então, nisso a gente acabou levantando informações interessantíssimas, né? Tipo, eu levantei aqui algumas informações aqui. Esse aqui é um gráfico que foram feitos indicadores, onde eu tenho aqui as minhas infrações que eu tive, né? Então, eu tive aqui situações eu tive 1.000 infrações de excesso de velocidades por um motorista em um mês. Então, vocês imaginem o quanto isso nos dava de consumo a mais de combustível, né? Se tratando de um caminhão ali, enfim. Então, essa questão que nós ficava muito obscuro nisso, né? O cara corre do caminhão, mas quanto ele corre, né? Como é que eu consigo quantificar isso? Como é que eu vou... Enfim, então, com base nisso, a gente acabou entrando na questão do motorista, né? Então, esquecendo o nosso transporte, esquecendo o caminhão, com base simplesmente na condução do motorista.
Vocês podem ver que em fevereiro aqui, inclusive aqui a telemetria ainda não estava rodando, tá? Simplesmente com base em informações e reuniões com o motorista, informativos e tudo mais, a redução já foi praticamente de 50% do nosso excesso de velocidade. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma solução antes que fazia esse monitoramento de excesso de velocidade, porém, de uma forma totalmente difícil de a gente fazer esse levantamento, né? Então, a gente partiu para controles automatizados. O que a gente fez? Começamos a verificar equipamentos que poderiam nos auxiliar no controle, né? Vamos lá, nossos maiores gastos, então, são combustíveis, pneus e salários. Os salários, então, é RH, isso aqui nós não temos como mexer, né? Isso aqui tem N motivos. Onde a gente pode focar? Negociação de preço de combustível e formas de condução do caminhão, que seria o motorista em si, né? O que a gente fez? Com a negociação de combustíveis, a gente acabou, em conjunto, enfim, a gente adquiriu uma plataforma de cartões, né? Cartões de abastecimento, enfim, e com eles a gente tem todo o controle sobre aonde abastecer, negociações de preços diferenciados em redes no Brasil todo. Em comum acordo com o motorista, a gente já consegue postos aonde ele já abastecia anteriormente com o valor negociado agora melhorado, enfim. Então, só com a questão de negociações de preço através de plataforma de pagamentos, de frete, a gente já teve uma redução aí próxima de 10% na redução de combustível, tá? Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, uma das telas que eu trouxe para vocês é a possibilidade de a gente saber, porque um preço ele é negociado hoje, porém ele é alterado a toda hora, né? Então, a gente poder saber se esse valor ainda está vigente, se o posto alterou algum valor, se aquilo foi cancelado, enfim. Então, essa plataforma nos deu um horizonte, assim, absurdo, sabe, de conseguir planejar essa rota com base nos custos de combustíveis, né? Então, nós não tínhamos isso, né? Mais uma vez, provavelmente por causa do nosso segmento ser de indústria de plástico e não de transporte, né? Só que como volumou isso, a gente acabou tendo um problema de aumento de custos, né? Aumento de custos e tipo, vamos ter que resolver a redução disso tudo, né? Então a gente colocou junto com os cartões a questão da telemetria. Então a telemetria por si só, né? Inclusive fiz questão de colocar o próprio slide do próprio fornecedor, né? Até para comprovar a eficácia disso. Consumo de combustível, então 12% de economia, tá? A gente já tivemos uma redução já próximo disso, porém ainda não está totalmente implantada a telemetria. Uma das questões que vai nos sanar muito agora vai ser a questão trabalhista de motoristas, né? Porque nós temos um problema da questão, acho que até saiu ali uma pergunta a respeito da legislação brasileira, né? E uma das que afetam muito esse setor da logística é justamente a legislação, né? Então, eu tenho as horas trabalhadas, eu tenho os descansos obrigatórios, as paradas obrigatórias, porém, o motorista, ele é dono do caminhão, né? Em outras palavras, ele está na estrada nas mãos dele, ele não tem um chefe onde possa controlar isso, né? Então, dessa forma, a gente automatizou isso com a telemetria, a gente consegue enxergar isso de uma forma instantânea, né? Então, a cada viagem, a cada retorno de viagem, nós temos um relatório geral do motorista de como ele conduziu naquela viagem. Então, ali eu tenho informações da condução naquele trecho dele, que a gente desconhecia que nós poderíamos ter esse nível, né? Então, nós temos ali a aceleração, como que o motorista ele faz a aceleração do caminhão, a frenagem do caminhão, como que ele efetua as curvas em curva acentuada, descidas de serra, velocidades média, velocidades por trecho. Então, a gente tem controles agora do combustível que entra no tanque versus o que entrou realmente na nota do posto de combustível. Então, a gente consegue evitar desvios de combustíveis, enfim, né? Eu consigo analisar o consumo de combustível pela telemetria, pela baixa da boia do combustível, né, efetiva lá no caminhão físico, e comparar isso com os gastos através dos cartões automatizados, né.
Então, acho que essa questão, por isso que eu questionei, inclusive, o Diego, porque a questão da telemetria nos caminhões, no nosso ponto de vista, ela é essencial, né? Tu não tem como enxergar como é que é a forma de condução do motorista, né? Você fica refém, escravo, às vezes, da resposta dele, enfim, ou muitas empresas usam os rastreadores como bloqueadores, né? Então, eu não tenho muito assertividade nessa questão de o motorista forçar um caminhão, um desgaste maior de pneus, enfim, né? Então, com base nisso aqui, não, a gente consegue levar essa condução do caminhão da forma das diretrizes da empresa, né? Então, eu não dependo só do motorista. Então, acho que isso daqui, para nós, foi essencial, né? Essa questão de excesso de velocidade, então, a gente acabou descobrindo que nós tínhamos problemas na empresa, até de acidentes, graves acidentes, né? Porque nós temos aqui caminhões excedendo velocidades a todo momento, né? E a empresa não quer isso, né? Nenhuma empresa vai querer isso na estrada. Então, com isso tudo a gente consegue evitar problemas imensuráveis, né? Nós temos aqui risco de acidente, nós temos, né? Vamos falar aqui em mortes, né? Algo. Então tem coisas que são imensuráveis nisso tudo, que vem a questão da segurança do próprio motorista e, enfim, né? Que nem o diretor da empresa sempre costuma dizer, que 50% da responsabilidade é do motorista e 50% é de quem vem no sentido contrário, né? Então, vamos optar por pegar esse nosso 50% e acertar ele ao máximo que a gente possa evitar esses transtornos, enfim, né? E, em contrapartida disso tudo, a gente ganha na questão de economia de combustível, redução de gastos de manutenções do caminhão, né? Então, eu tenho toda essa parte de controles aqui que eu acabo, de certa forma, vindo de carona com toda a segurança que a gente ganhou do caminhão na estrada, né? Então, para a empresa, foi um norte excelente, né? A gente enxergar isso de outra forma. Então, com certeza, bem diferente de uma logística interna, que nem é do nosso amigo do Diego, né? Porém, se ela for feita de uma forma sem controle dos gastos, ela acaba se tornando um problema nos custos da empresa, né? E você não tem como direcionar isso ao nosso cliente, né? Então, acho que o que nós podíamos abrir do projeto e tal era isso daqui. Queria agradecer, então, né, o próprio Fabiano, que a gente teve um contato direto a respeito disso, a gente teve um aprendizado gigantesco, né, nessa área de transporte. Posso dizer que a gente é novato nessa questão de transporte, apesar da empresa existir já há mais de 25 anos, mas na questão transporte a gente aprendeu muito no último projeto que nós fizemos com a Produtare, né? A gente imaginava os custos de transporte de uma forma e agora ela é vista totalmente diferente, né?